Olá, turma, tudo bem com vocês? Mais uma aula da NR4 muito importante, dimensionamento do SESMIT, né? Hoje nós, além de ensinarmos os 5 passos, pessoal, para o dimensionamento do SESMIT, que é o serviço, né, de especialização em segurança e medicina, de engenharia, serviço de engenharia, segurança e medicina do trabalho. Além da gente dar esses 5 passos, né, que é facinho para dimensionar o SESMIT, nós vamos estudar alguns casos, tá? Muito importante, atenção na aula, hein? Vamos lá. Então, muito bem, passo 1, muito fácil, né? A gente sabe, né, na NR4, que para nós dimensionarmos, basta nós sabermos o número de funcionários da empresa e o grau de risco dela. Mas olha bem, nós temos casos específicos, né? Como é o caso de uma fábrica no município ter diversas indústrias do mesmo tipo, ou de perfis, ou com códigos KNAI diferentes, ou com atividades diferentes. Mas o mais importante é o que eu falei para você. A NR1 nos define, né? Nos define o estabelecimento de trabalho. Como que é? Lá no item 1.6, estabelecimento nada mais é do que cada uma das unidades da empresa, funcionando em lugares diferentes, como fábrica, refinaria, usina, escritório, loja, oficina, depósito, laboratório, etc. Por exemplo, pessoal, eu vou dar um exemplo para você. As lojas Edmil, né, que é de um amigo meu, a empresa Edmil, né, que é do Edmilson, de lá de Eloy Mendes. As lojas Edmil, ela tem várias lojas, então elas têm várias empresas específicas em cada lugar. Ela tem um SESMIT central, mas vai englobar todas as lojas. Esse SESMIT, ele vai, na realidade, controlar todos esses estabelecimentos. Então, um único SESMIT, ok? Um exemplo para você. Então, o que é estabelecimento? Cada uma das unidades da empresa funcionando em lugares diferentes, né? Pode ser município, pode ser cidades diferentes e assim por diante. Ou na mesma cidade, em locais diferentes, tá bom? Então, desta forma, é necessário que você identifique, primeiramente, todos os estabelecimentos onde haja atividades em sua empresa. Beleza? Primeiro passo. Segundo passo, você vai calcular quantos funcionários trabalham em cada estabelecimento. Olha bem, pessoal, é lógico, você sabe cada estabelecimento, você conta o número de funcionários e vai saber quantos funcionários tem em cada estabelecimento, tá ok? Passo 3. Identificar qual a atividade principal desempenhada naquele estabelecimento. Tendo a atividade principal, eu vou ter a característica do seu grau de risco. Se você tem o código KNAI dela, que é o código da atividade, você vai no quadro 1 lá da NR4, você identifica qual que é o código KNAI e qual que é o grau de risco. Isso em aulas anteriores nós falamos. O passo 4, você deve identificar o grau de risco dessa atividade, né? Identificando o grau de risco, através do código KNAI e o número de funcionários, você, na realidade, dimensiona o seu SESMIT. Ou seja, você vai saber número de engenheiros, números de médicos do trabalho, números de técnicos de segurança, números de enfermeiros de segurança, números de auxiliares de enfermagem de segurança e assim por diante, ok? Muito bom. Então, o quadro 2, né, o passo 5, é você consultar o quadro 2 relacionando o número de funcionários do estabelecimento com cada grau de risco. Aí você sabe o número de qual a composição do SESMIT, tá ok? Muito simples até aqui, nós já vimos isto, mas vamos lá. Diante do passo apresentado, né, você deve ter percebido, quando se dimensiona um SESMIT, não se faz para a empresa toda, e sim para todos os seus estabelecimentos. Desta forma, pessoal, é muito importante que nós conheçamos quais estabelecimentos e que compõem a sua empresa, quais são as atividades desempenhadas por ele, qual o número de funcionários, porque você pode ter empresas que têm vários estabelecimentos com atividades diferentes,
e com graus de riscos diferentes e com número de funcionários diferentes. Então, a partir dessa informação, aí você será capaz de dimensionar corretamente o SESMIT, né? Vamos lá. Então, primeiro, estabelecimentos, identificar todos. Segundo, funcionários. Terceiro, tipo de atividade. A partir do tipo de atividade você tem um grau de risco. São 4, né, pessoal? 1, 2, 3, 4. Grau de risco 4 é a empresa que tem o maior risco. É o risco altíssimo, o risco alto, o risco médio e o risco pequeno, tá bom? São 4 graus de riscos. E depois você vai consultar o quadro 2 da NR4 e você dimensiona, sabe quais o número de profissionais que você vai precisar ter. Olha um estudo de caso. Imagine um caso 1, o exemplo 1, pessoal. Olha, se nenhum dos estabelecimentos se enquadram naquele quadro 2, nenhum estabelecimento se enquadra naquele quadro 2. Vamos supor que você tenha seguido o passo a passo acima, listado, e percebeu que nenhum dos seus estabelecimentos tem enquadrado no quadro 2. A princípio, poderia-se pensar que a empresa não teria que compor o SESMIT, mas sim, ela terá que compô-lo, só que de forma centralizada, é diferente. O SESMIT, pessoal, ele deve ser centralizado, dimensionado a partir da quantidade total de empregados, de funcionários, de todos os estabelecimentos. O SESMIT centralizado deverá atender todos os estabelecimentos locados no mesmo estado, território ou Distrito Federal, que é o caso que eu falei da Edmil. Ela tem um SESMIT centralizado, e esse SESMIT fica em Eloy Mendes, que é a central onde tem a fábrica, e distribui todas as atividades para as regionais. Ok? É lógico, a gente tem que seguir o item 4.2.5 da NR4. Mas se, mesmo somando todos os empregados de todos os estabelecimentos, não alcançarmos os limites previstos no quadro 2, as empresas poderão dar assistência e segurança do trabalho aos seus funcionários através de um SESMIT comum. É lógico, você não tem número de empregados que alcance aqueles limites do quadro 2. Você tem que ter um serviço para poder atender a segurança dos funcionários, né? Como diz o item 4.14 da NR4. Ou o caso 2. E se apenas alguns estabelecimentos se enquadrarem naquele quadro 2 e outros não? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você tenha 5 estabelecimentos, A, B, C, D, E. Desses estabelecimentos, A e B se enquadram lá no quadro 2, mas os estabelecimentos C, D, E não. Então, como que ficaria esse dimensionamento? Vai depender do grau de risco de cada empresa A, B, C, D, E aí que nós temos. Se o grau de risco for 1, deve-se usar a quantidade de funcionários do estabelecimento com maior número de funcionários. Porque você tem todas as empresas A, B, C, D, E, todos os graus de riscos 1. E você sabe, por exemplo, que a empresa B ela tem maior número de funcionários. Então, tem que fazer em relação a essa empresa B, entendeu? E somar este número com a média aritmética da quantidade das demais. Como que eu devo? Vou dar um exemplo aqui. Imagine aqui, olha, pessoal, que eu tenha, olha bem, que eu tenha aqui, vamos lá, o importante é que eu vou pegar minha caneta, que eu tenha aqui, olha que interessante. Eu tenho uma empresa A com 100, uma empresa B com 120, uma empresa C com 110, uma empresa D com 70 e uma empresa E com 510. Como que eu vou fazer o dimensionamento? Primeiro, eu vou pegar aquela empresa que tem maior número de funcionários, não é verdade? Imagine com um grau de risco 1. Grau de risco 1, né? Com grau de risco 1. Você pega aquela aqui que tem maior número de funcionários e soma a média das outras empresas. Então, a média das outras empresas aqui, que se a gente vai dar 13, vai dar 400, tá vendo, pessoal? Aqui vai dar 400, dividido por 4 vai dar 100. Então, nós vamos ter 610 funcionários. Então, como que será dimensionado esse SESMIT? Ele será dimensionado com grau de risco 1 e com 610 funcionários. Vamos lá, grau de risco 1 com 610 funcionários. Como que seria? Vamos ver se eu tenho esse quadro aqui. Vamos lá, aqui, olha. 610 funcionários, 610, grau de risco 1.
Grau de risco 1, 610. Opa, tá aqui, nós estamos aqui. Então a empresa tem que ter o quê? Um único técnico de segurança. Somente um único técnico de segurança. Ficou bem claro? Então, aqui no caso. E se a empresa tiver um grau de risco 2, ou 3, ou 4? Aí muda, olha bem. O dimensionamento deverá basear no somatório de empregados de todo o estabelecimento. Então, eu vou somar os 510, mais os 100, mais os 120, mais os 110, mais os 70. Vai dar 910 funcionários. Então, é importante frisar que o SESM dimensionado deverá dar assessoria a todos esses estabelecimentos aqui, todos, tá certo? Se eu tenho 910, vamos lá, grau de risco 4, por exemplo. 910, grau de risco 4. 910 ainda nós iremos estar aqui ainda. Vou mudar aqui a minha setinha só para eu pôr vermelho aqui, só um minutinho. Vamos ver se eu consigo pôr vermelhinho aqui, isso. Então nós estamos aqui, 910 funcionários, 910. E aí nós temos grau de risco 4, então olha bem, tem que ter 4 técnicos, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem e um médico do trabalho. Beleza? Olha como muda. Nós estávamos aqui, ó. Você entendeu? O grau de risco, ele muda a composição do SESMIT, que é aqui, olha. E um caso 3, por exemplo. Se eu tiver que juntar minha empresa com outras de mesma atividade econômica, eu posso? Sim, lógico que pode. Se eu tenho que obedecer os critérios. As empresas se enquadram no quadro 2 do dimensionamento. As empresas devem ser o mesmo município ou limítrofe. O SESCOM deve ser organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas empresas interessadas aqui, desde que previsto aonde em acordo coletivo, pessoal. Isso é muito importante e tem questão desse tipo no vestibular. Como se deve destacar, deve ser organizado de acordo com o item 4.14.3 da NR4. Isso é interessante. Para ilustrar esse caso 3, vamos ver, olha, 4 empresas, A, B, C e D. Olha, C é a única empresa que tem um número de funcionário pequeno, tá vendo? No ramo, por exemplo, de abate suínos, né, aves, cujo código CNAE é isso. Cada uma com um estabelecimento localizado no município, no 150. Então, de acordo com o quadro 2, como que deve ser dimensionado esse sistema? As empresas A, B e D devem constituir o SESM. Mas a empresa C não, mas pode ser visto no quadro abaixo, como? Assim, ó. Esse número total, eu vou ter que somar, olha lá, assim, 350, isso, vai me dar 1.040 funcionários. Então, esses 1.040 funcionários têm que ser, né, protegidos pela NR4. Então, se eu tenho 1.040 funcionários, vamos lá, e com um grau de risco, vamos lá, grau de risco que ele pôs aqui, que não colocou o grau de risco específico, aqui, ó, de aves, abate de suínos. A gente precisa ver qual que é o grau de risco dela. Vamos lá. Imagine que vamos lá. Imagine que o grau de risco, se tem 4 técnicos, um engenheiro, um auxiliar e um médico, então é grau de risco 4. Beleza? Que a gente pode até voltar lá naquele quadro, pessoal, olha bem. Esse quadro aqui, olha, tá vendo? Se ela tem 1.040 funcionários, então é aqui, olha, 1.040 funcionários, ela está aqui. Se ela tem 4 técnicos, um engenheiro, um auxiliar de enfermagem, não é verdade? E um médico do trabalho, olha lá. Então ela é grau de risco 3, aquela empresa que nós falamos lá, qual mesmo que nós falamos? Essa empresa no ramo, no código CNAE, né? Lá não falei o grau de risco aqui, mas se a gente vê o grau de risco 3, depois a gente pode ver. Vamos ver se eu consigo, só um minutinho só. Vamos ver se eu consigo, se eu tenho aqui só um minutinho, pessoal.
Aqui, só um minuto, por favor. Vamos lá, vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver se eu consigo pegar a NR4 aqui. NR4 está por aqui, NR2, NR3. Vamos ver se está em download. NR4 está aqui, vamos lá. Vamos ver o caso aqui, tá certo, turminha? Vamos lá. Vocês devem estar vendo isso aqui. Vamos lá. Abate, vamos ver se a gente consegue ver abates de suíno. Vamos ver abate de suíno. É grau de risco 3 mesmo, pessoal. Grau de risco 3. Tá bom? Vamos ver se eu confirmo aqui. Abate de aves, abate de carne, aqui ó, grau de risco 3 aqui mesmo. Que beleza! Então, se é grau de risco 3, né, turminha? Nós podemos aqui, naquele caso anterior, não é verdade? Esse é grau de risco, abate de suíno. Aqui é o grau de risco 3. Vamos pegar a canetinha aqui. O grau de risco aqui, então. O grau de risco aqui é grau de risco 3. Então, basta ir na tabela e nós sabemos que são 4, não é verdade? Que vai dar 4 técnicos, um engenheiro, um auxiliar e um médico obrigatoriamente. Caso 4. Se eu quiser me juntar com outras empresas do mesmo polo industrial e comercial, mesmo de atividades econômicas, eu posso sim, desde que também tenha convenção de acordo coletivo, pessoal. Isso é muito importante, que o item 4.14.4 da NR4. Também você pode, né? Com códigos quinais diferentes. Só que você vai, primeiro, dimensionar, né? O somatório dos trabalhadores assistidos à atividade econômica que empregue o maior número de quê? O maior número de trabalhadores assistidos, aquele mesma coisa. Então, por exemplo, imagine uma empresa ABCD, produz carne 150, produz fabricação de conserva 300, fabricação de artigos para viagem 75, fabricação de produtos de papel e isomero 515. Então, para se dimensionar, precisaremos do total de funcionários, que vai dar quanto? Os 1.040, né? E a empresa que a gente vai tirar como base para dimensionar vai ser a empresa D. Essa empresa D aqui, ela tem quantos funcionários, pessoal? Quantos funcionários aqui? Ela tem esse tanto de funcionário, 515 funcionários. E desses 515, ela tem um grau de risco 2, e esse grau de risco 2 específico, se você ver no quadro lá, você vai precisar ter um técnico, um engenheiro de segurança do trabalho em tempo parcial, lá é aquele que tem um asterisco lá no quadro, muito importante. Um auxiliar de enfermagem e um médico do trabalho. Beleza? Então, uma boa aula para vocês, assistam, olha bem, as aulas antes da prova, a avaliação só vai ser sobre NR4. Então eu vou colocar uma bateria de exercícios de NR4 para depois, a semana que vem, a gente tirar dúvidas, se tiver dúvida nas aulas, tá ok? Sobre as avaliações, sobre as atividades. Ok? Um abraço a todos.